um espião bonitão, uma garotinha telepata estranha e fofinha, e uma assassina feroz e lindona. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar uma linda família. Porém, o mangaka Tatsuya Endo intencionalmente adicionou um ingrediente secreto: Missão Impossível. E assim surgiu um dos melhores animes da temporada de abril de 2022. Chamado Spy Family. Fala, meus lindos e minhas lindas otaquinhas atatakaiers! Eu sou o TJ e hoje te guiarei por essa aventura pelo mundo do coração aquecido de Atatakai. Mas antes, curta, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e não se esqueça de comentar. Então, bora para o vídeo. Os países de Wistalis e Ostônia, que há muito tempo vivem em guerra, finalmente conseguem uma trégua. Porém, algumas pessoas insatisfeitas com isso pretendem acabar com essa paz. E para tanto, de forma sorrateira, assassinam um diplomata de Westalis. E assim logo começa o episódio. Temendo pela paz duramente conquistada, Westalis inicia a Operação Strix e enviam seu melhor agente, Twilight, ou do japonês Tao Tsunore, um mestre dos disfarces, para espionar o líder do Partido da União Nacional, chamado Donovan Desmond, que eles desconfiam estar insurgindo contra o Tratado de Paz, o que ameaça a trégua entre leste e oeste. Desmond é um sujeito extremamente cauteloso, que raramente aparece em público, sendo uma das poucas exceções nas reuniões sociais realizadas na escola de elite Eden, onde seus filhos frequentam. A missão Strix consiste em Twilight, primeiramente conseguir uma família com criança e segundamente fazer com que essa criança entre no colégio Eden, para que assim ele possa se aproximar de Donovan durante as reuniões sociais. Primeiramente iniciaremos com Twilight. Pouco se sabe sobre ele, mesmo sendo muito famoso entre as inteligências de ambos os países, por sua maestria nos trabalhos realizados e também na arte dos disfarces. Ele é tão bom que ninguém sabe como ele realmente é, com exceção de seu amigo e informante Frank. Twilight teve uma infância sombria, e por isso se tornou espião da organização WISE, para defender a paz mundial e criar um mundo em que as crianças não precisassem mais chorar, assim como ele chorava quando era pequeno. Twilight então dá início à missão Strix, se torna então o Dr. Lloyd Forger, um psiquiatra. E tendo agora um novo personagem, ele precisa também de uma nova residência. Então ele prepara um apartamento e, como todo bom agente, verifica primeiro se não há escutas e se há boas rotas de fuga. Seu segundo passo é arrumar uma família, e para tanto ele vai em um péssimo orfanato. Segundo ele, quanto pior for o orfanato, pior é a história das crianças que ali residem, e assim é mais fácil de se remodelar o seu passado. Mas como parte da missão era que seu filho entrasse na academia Eden, ele precisava então de uma criança que soubesse ler e escrever para que pudesse realizar os testes de aptidão do vestibular da academia. Então ele pede ao responsável pelo orfanato que lhe apresente uma criança que saiba ler e escrever. O responsável do orfanato, então, querendo se livrar de uma garotinha que ele considerava irritante, informa que uma criança em específico era a mais esperta do orfanato. Anya, uma garotinha encantadora. Twilight então observa a criança apresentada e pensa: essa criança é muito nova. E de alguma forma a criança consegue ler o seu pensamento e diz ter exatamente a idade que ele precisava, 6 anos. Essa garotinha tem o poder telepático de ler a mente das pessoas. Ela foi criada em uma organização como experimento e era a cobaia 007. E um belo dia, essa garotinha, cansada de ser uma cobaia, decide fugir da organização e vaga por aí buscando por uma família que cuide dela. Porém, sempre é devolvida aos orfanatos, pois ela sempre acaba arrumando confusão devido ao seu poder e incomodando as pessoas, mesmo que elas não saibam desse dom. O espião, observando a criança, a julga como uma garota com cara de burrinha. Ela, para provar a sua inteligência, então, puxa um jornal, começa a resolver uma palavra cruzada, que segundo o agente era muito fácil para ele, mas para uma criança era difícil. E ela, obviamente, lendo os pensamentos dele, resolve rapidamente as palavras cruzadas. Ele se surpreende e a escolhe imediatamente. A leva para sua nova casa e a instrui a começar imediatamente a estudar, para assim passar no vestibular do Colégio Eden. E ela, se recusando a estudar, diz que não precisa disso,
pois é só necessário ler a dos outros, se referindo claramente aos pensamentos deles e não às suas provas. O espião, vendo que ela não estudaria, decide ir até o seu informante Frank para conseguir as questões da prova e também documentos falsos para sua filha. Chega o tão esperado dia e Anya, lendo a mente das crianças, percebe que estão todos desesperados com as questões da prova. Porém, ela lembra-se de tudo que seu pai a fez estudar. E no dia dos resultados, uma surpresa. Ela é aprovada, porém, logo em seguida, Twilight é surpreendido novamente com mais uma informação. Chega em sua casa uma carta do Colégio Eden, os convocando para a segunda fase do vestibular, que seria a entrevista. E nessa carta uma tristeza. A missão quase vai por água abaixo, pois eles não abrem mão de que tanto o pai quanto a mãe da criança estejam presentes. E ele não tem uma mulher. E nem Anya uma mãe. Então Twilight, juntamente com Frank, começam a investigar todas as solteiras da cidade, que têm um bom perfil para estar casada com ele. Porém, à primeira vista ele não encontra ninguém. Mas como a vida é maravilhosa, ele indo ao alfaiate para conseguir novas roupas para sua filha, encontra uma mulher surpreendentemente linda. E essa é Yor. Yor é uma funcionária pública muito responsável, com um ótimo histórico em seu trabalho. Porém, isso não passa de um disfarce. Ela, na verdade, é uma assassina de aluguel, com o codinome Rosa Selvagem, geralmente contratada para dar fim naqueles que saem da linha, em geral traidores de sua nação. Iniciou nessa vida pois seus pais morreram quando ela ainda era muito jovem e ela precisava de dinheiro para sustentar o seu irmão mais novo. É uma belíssima senhorita, mas devido ao seu trabalho ainda está solteira, aos 27 anos, o que é um perigo para ela, já que mulheres com essa idade e perfil são muito visadas pela polícia anti-espiões e com qualquer acusaçãozinha já pode ser detida. E para piorar, as mulheres que com ela trabalham parecem ter inveja dela, pois ela é muito bonita, mesmo não se cuidando tão bem. E uma em específico a convida para ir a uma festa em sua casa, e diz que contaria ao irmão de Yor que ela iria à festa. O irmão de Yor, então preocupado com a situação da irmã, liga para ela e pergunta se ela ainda está solteira, pois ele está para ser promovido, mas na situação em que sua irmã se encontra, ele fica preocupado de deixá-la sozinha. Yor então mente para ele dizendo que está namorando e que ele não precisa se preocupar com nada. Uma mentira muito boba, já que ela teria que levar esse namorado à festa de sua suposta amiga, e logo seria descoberta sua mentira. Voltando ao alfaiate, tanto Yor quanto Twilight se interessam um pelo outro. Twilight se interessa por ela devido ao seu perfil que ele estudou muito anteriormente, e ela por ele ser bonitão e ela precisar levar alguém à festa. Os dois então concordam dela fingir ser a esposa de Twilight, mãe de Anya, para a entrevista, e ele que iria à festa da amiga de Yor, fingindo ser seu namorado. Porém, devido ao fato de Twilight estar extremamente exausto, pois como a polícia anti-espiões tem agido muito ultimamente, a agência tem pouquíssimos espiões para trabalhar. Então sobrecarrega ele com várias missões. Quando ele chega atrasado na festa da amiga de Yor, por ter acabado de cumprir uma importante missão, ele se confunde e diz a todos que ela é sua esposa e não sua namorada, o que surpreende a todos. E após saírem da festa, Yor e Twilight começam a ser perseguidos pelos criminosos que Twilight atacou na sua missão anterior. Porém, ele inventa uma desculpa dizendo que esses são seus pacientes que estão atordoados, e Yor acredita. Ela é uma garota muito ingênua. E no meio de toda essa perseguição, eles decidem que um casamento real seria o ideal para os dois, para que ela conseguisse continuar em sua vida de assassina sem levantar muitas suspeitas, e ele que precisava de uma esposa. Então, em uma cena incrível, há um pedido de casamento. E assim se encerra um episódio. Se você gostou do vídeo e gostaria de uma continuação, deixe aqui nos comentários. Se chegarmos a 100 likes, faremos a parte 2 desse vídeo, dando continuidade à história. Espero que você tenha gostado, meu lindo e minha linda Otaquinha Tatakayer. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço do seu amigo da vizinhança TJ. E não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e comentar.